Fala Fogão, tá começando a segunda edição da Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 11 de fevereiro. Era novembro de 2024, quando John Textor, lá na França, numa coletiva do Lyon, deu as seguintes declarações se referindo ao Glorioso. Nosso plano para o Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. Seguido de, montaremos um elenco ainda mais forte ano que vem, com 4 grandes contratações. Em meio a tudo aquilo que foi falado pelo Textor nessa coletiva em questão lá no Lyon, em novembro do ano passado, o que ficou gravado na memória dos botafoguenses de forma muito natural foram essas duas frases. E tem sua razão de ser. Quando você pega a primeira metade dessa declaração inicial, vender muito, comprar ainda mais, no primeiro momento, à época, os torcedores já começaram a ficar preocupados. Então em 2025 a gente já tem que se preparar porque, essa base do time campeão vai embora, acabou, e não foi isso que aconteceu. O Textor, sim, liberou Almada e o Luiz Henrique, conforme já era esperado, mas manteve e fez esforço para manter os demais atletas. 9 dos 11 seguem conosco. Em termos de elenco, é diferente. Múltiplas saídas ocorreram por N razões. Seja porque o contrato já estava se encerrando e o ciclo dos atletas já tinha chegado ao fim, seja porque o Botafogo não queria mais contar com jogadores por aqui, caso, por exemplo, do Carlos Alberto, do Hugo, do Lucas Alter, seja também porque o Botafogo viu que não tinha o que fazer. Era o caso do Júnior Santos ou do Gatito. O Botafogo queria a manutenção desses dois. Mas o Júnior recebeu uma proposta mega multimilionária do Atlético Mineiro e decidiu sair. O Botafogo, então, para não ficar com o jogador aqui insatisfeito, fez a negociação. E o Gatito decidiu que era hora de voltar para o seu país, jogar no Cerro Porteño, seu time do coração. Muitas saídas aconteceram, sem dúvida. Não necessariamente vendas, né? Múltiplas saídas, algumas vendas. Mas quando a gente olha o outro lado dessa declaração, juntando com a parte de 4 grandes contratações, esse é o grande X da questão. Até agora, nessa janela inicial de 2025, nós fizemos 6 contratações. Tem 6 negócios efetivamente concluídos. Léo Link, Jair, David Ricardo, Wendel, que só vai chegar à verdade no meio do ano, mas o negócio já está sacramentado, Arthur e Juan Cruz. Estamos tentando também Natan Fernandes e Henry Mosquera, além, é claro, do Santiago Rodrigues. Já tentamos o Bitelo em outro momento e tudo mais, mas são esses os nomes aí que a gente tem que trabalhar. De todos esses nomes, tá? De todos esses que a gente já contratou, deixando claro, não vou falar de quem ainda não está aqui. Daqui a pouco tem atualização sobre o Henry Mosquera, sobre o Natan Fernandes. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas desses nomes que a gente já concluiu a negociação, quem de fato é a grande contratação? O Wendel. Nem o Arthur eu coloco nessa categoria. Acho muito bom jogador, tá? Não creio que o Botafogo super estivesse mapeando o Arthur, mas surgiu a oportunidade. Envolvendo essa negociação com o Luiz Henrique indo para lá, surgiu a oportunidade do Arthur entrar na parada. E o Botafogo achou que seria interessante. Mas é de fato uma grande contratação? No nível do Wendel? Um cara que chega realmente para desestabilizar? No meu ponto de vista, não. Muito bom jogador, com muita qualidade, acredito que vai agregar demais ao longo da temporada, mas grande contratação, para mim, é o Wendel. De repente o Botafogo pensa de forma diferente. Pode ser. O Arthur é um jogador pronto, 26 anos de idade, já viveu grande momento no Red Bull Bragantino. Lá na Rússia, em 19 partidas, foram 9 participações em gols. É um jogador que costuma contribuir bastante ao longo da temporada nesse sentido, com gols, assistências e tudo mais. Mas grande contratação, no sentido literal da parada, não creio. Pelo menos não considero. Agora, todos os demais, a gente pode categorizar como apostas. E nesse sentido, não tem como fugir. Léo Link, Jair, David Ricardo, Juan Cruz, mesmo que tenha envolvido 8 milhões de euros na negociação. Apostas. Natan Fernandes, aposta. Henry Mosquera, aposta. O Botafogo está se empenhando para contratar vários atletas, inegável. Foram 6, podem chegar mais 2, 3. A gente pode fechar, de repente, essa primeira janela com 9 negociações concretizadas. Não é pouca coisa. Não dá para falar que é. Mas em termos de montagem de elenco, a maioria vai chegar como aposta. Ou seja, jogadores que vão ter que lutar aí para conquistar o seu espaço na equipe. Chegam muitas vezes como reservas,
que vão tentar ali se desenvolver e evoluir, e eu vou torcer bastante por isso. Agora, em termos de grandes contratações, atletas que de fato podem fazer grande diferença, que vai ter um impacto ali imediato na equipe, aí a gente está mais devagar. Talvez, e é um grande talvez mesmo, na janela especial que antecede a Copa do Mundo de Clubes, a gente pode, de repente, ter a chegada de um jogador ou 2 jogadores diferenciados. Não vou descartar essa possibilidade. Para esse primeiro momento, contudo, não creio que a gente vai caminhar nessa direção. Aí você pode se questionar. Pô, e o Santiago Rodrigues? O Santiago Rodrigues, se vier, é uma baita contratação. Se ele jogar o que fez lá nos Estados Unidos, sensacional. Mas eu não sei como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Até agora, a nossa experiência com atletas que vieram da MLS, experiência maravilhosa, sem dúvida quanto a isso. Savarino, Gregory, Almada, todos jogaram pra cacete aqui. Todos. Contribuíram demais. Gregory e Savarino seguem conosco, Almada começa a trilhar a sua trajetória lá no Lyon. Mas assim, eu fico no aguardo, e eu imagino que vocês também, da gente ver essa questão das grandes contratações sendo realmente definida, sabe? Eu tô nessa expectativa. É legal você contratar apostas, jogadores que têm capacidade de se desenvolver e contribuir pra caramba com a equipe, com o elenco, pra gente ter mais alternativas. Você não vai montar um elenco só com grandes contratações, isso não existe. A gente tem que ser realista nesse ponto. Você não pode ficar esperando que todos os reforços que o Botafogo vier a contratar, eles vão ter o nível mais alto possível, no sentido de já estarem prontos e ter um impacto imediato. Não dá pra esperar isso. Mas dá sim pra gente projetar outros reforços de um peso mais determinante. O Wendel é esse cara, conforme eu disse. O Santiago Rodrigues pode ser esse cara. O Bitelo seria esse cara, sem dúvida. O Bitelo seria esse cara. Mas aí fica faltando pelo menos um. Eu não incluo o Arthur nessa história. Eu, Vitor, não incluo, embora acredite seja um ótimo jogador. Vai agregar demais, conforme eu disse. Só para você ter uma ideia, em termos de cifras, com essas apostas, só falando agora do Léo Link, Jair, David Ricardo, Juan Cruz, Natan Fernandes e Henry Mosqueira, cara, a gente está falando do Botafogo empenhando nessas negociações mais de 35 milhões de euros, cara. 2 no Léo Link, 1,6 no David Ricardo, 3,6. 14 no Jair, 17,6. Aí você teve 8 no Juan, a gente já está falando de 25,6. O Natan Fernandes, o que está falando é de 7 milhões de dólares fixos mais 3 variáveis, né, de bônus. Então, totalizando 10 de dólares, isso daria 8 de euros. Você está falando o quê já? 33 milhões de euros. Mais o valor do Henry Mosqueira, porque o empresário do Henry Mosqueira está indo para a Bragança Paulista para tentar a liberação do jogador, que já deixou bem claro que quer vestir a nossa camisa. Então a gente pode ter desdobramentos nessa história, de repente nessa quarta, quinta-feira. Podemos ter desdobramentos, porque o empresário vai tentar fazer esse meio de campo. Em relação ao Natan, o Grêmio quer vender, porque quer utilizar o recurso que vai receber dessa venda para contratar um outro atleta. Então o Grêmio está a fim de fazer negócio e provavelmente, de repente amanhã, mais tardar sexta, a gente pode ter já o desfecho total dessa situação. É muita grana que o Botafogo está disposto a colocar em várias apostas para ir montando seu elenco com ativos que mais tarde podem gerar, além do retorno técnico, o retorno financeiro. Então, dentro desse espectro, o que o Textor falou, comprar ainda mais, a gente está vendo acontecer. Agora, na parte das grandes contratações, a gente ainda tem alguns pontos de interrogação. Eu acredito que esses jogadores chegarão ao Botafogo, não necessariamente agora, nessa primeira janela, de repente, nessa janela especial, mas a gente vai precisar desses atletas. Essa é a parte mais importante. Nós vamos precisar, de fato, dessas 4 grandes contratações. Santiago Rodrigues, se vier, vou colocar nessa categoria. O Wendel, certamente nessa categoria. Se a gente avançar, por exemplo, pelo Bitelo ainda,
com toda certeza entra nessa categoria. Eu acredito que se contratar o Santiago Rodrigues, de fato o Bitelo vai acabar não sendo uma possibilidade, porque são dois jogadores para o mesmo espaço ali, né? A menos que o Textor, na ausência do Roleiser, já que desistiu, ele queira trazer dois ali para reforçar o setor. Aí seria o melhor dos mundos. Se nessa janela você consegue Bitelo e Santiago Rodrigues, e na janela especial chega o Wendel e mais um de repente, aí a brincadeira fica séria. Justamente pensando na metade final da temporada, que é quando as coisas de fato começam a se decidir. Agora, essa primeira metade aí do ano, você vai ter 8, 10 jogos do Brasileiro, fase de grupos da Copa Libertadores, terceira fase e oitavas de final de Copa do Brasil. Período importante, claro, porque é a arrancada inicial, mas você depois precisa estar muito forte para chegar no momento derradeiro e ter capacidade de decisão. Foi assim que a gente ganhou em 2024. Tivemos contratações diversas com 2 grandes negócios. E agora em 2025? É o que a gente espera que aconteça também, seguindo, claro, a própria declaração do Textor. O que você pensa sobre isso, Fogão? O Arthur, na sua visão, entra nesse rol, grande contratação, com esse peso, ou não? O Wendel não tem nem discussão, né? Santiago Rodrigues e Bitelo também chegariam como grandes contratações nesse quesito de peso técnico, impacto imediato? Na minha opinião, o Bitelo mais do que o Santiago Rodrigues. Porque o Santiago Rodrigues joga muito, mas a gente tem que ver a adaptação. Agora, claro, seria considerado uma grande contratação pela diretoria, sem sombra de dúvida em relação a isso. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouco eu tô de volta, tá? 10h05 da noite, eu e Ricardo Zambujo estaremos ao vivo aqui para poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!